Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu estou feliz por estar aqui mais uma manhã com os irmãos. E quero agradecer meu pai e minha mãe por estar aqui também hoje. Me faz muito feliz a presença deles. E antes de lermos a palavra, eu quero falar para vocês que quando a gente olha daqui do púlpito para baixo, a gente vê, eu não vejo aqui nesta manhã bancos vazios, eu vejo vidas preciosas para Jesus. Eu vejo aqui cada um precioso, preciosa para o Senhor Jesus. Pessoas que têm valor, pessoas que valeu a pena ter morrido na cruz do Calvário. Eu quero pedir os irmãos para ficar em pé e abrir comigo em João capítulo 6, quero pedir os irmãos para abrir no capítulo 6 e ler o versículo 2, depois o versículo 24 ao 27. A gente tem 25 minutos mais ou menos. Eu quero aproveitar o tempo para entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. João capítulo 6, versículo 2 diz assim: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Depois no capítulo 24, no versículo 24 de João 6, diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Versículo 26, Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ainda no versículo 57, eu quero terminar com 57 ao 58. Quem come, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Aleluia. Amém. Podeis assentar. O título desta mensagem é: O que buscais? Pães ou pão da vida? Qual é o seu alimento? Pães ou pão da vida? O Senhor colocou esta mensagem no meu coração numa madrugada, quando o Senhor me despertou para orar, e eu chorando na presença do Senhor, cansado das atividades do dia a dia, cansado de ter que resolver muitos problemas, muitas coisas, eu chorando na presença do Senhor. O Senhor mandou, o Espírito Santo falou: abre em João capítulo 6, e eu, ao abrir a Bíblia, vi ali, a história começa com a multiplicação dos pães, e eu falei comigo mesmo, e o Espírito Santo estava ali comigo no quarto, e eu falei assim: Senhor, mas multiplicação dos pães, o que o Senhor quer falar comigo? Conheço essa história. E o Senhor falou assim para mim: lê o capítulo inteiro. E eu li, e o Senhor ministrou, falou no meu coração. Eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor falou comigo naquele dia. Primeira coisa que vemos aqui nesse texto, no capítulo 6, é que as pessoas, uma multidão de pessoas, estavam indo atrás de Jesus pelos sinais que ele estava fazendo. Jesus estava curando os enfermos, e então milhares de pessoas começaram a seguir ele. E Jesus, vendo aquela multidão, mandou eles assentar numa relva, numa grama, e começou a
pedir aos seus discípulos pão para alimentar este povo. E os seus discípulos falaram que não tinha pão, mas tinha um moço ali que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então o Senhor mandou trazer os 5 pães, os 2 peixinhos e multiplicou para aquela grande multidão. O Senhor proveu algo ali maravilhoso, algo extraordinário. Eu quero que vocês imaginem comigo aqui hoje. Nós estamos numa crise financeira, nós estamos numa crise mundial. Os Estados Unidos já não está produzindo aquilo que produzia antes. As pessoas não estão fazendo talvez aquilo que fazia antes em termos financeiros. E chega aqui na história um homem lá em Israel que tem o poder de pegar 5 pães e 2 peixes e transformar isso em milhares de pão e milhares de peixe para uma grande multidão. Esse povo ficou maravilhado, esse povo ficou, nossa, que homem é este? Esse é o profeta que havia de vir. Nós também, se estivermos lá, se estivermos naquele lugar, naquele momento, nós iríamos falar a mesma coisa. Que grande poder! Esse homem consegue pegar pouco pão, poucos peixes e multiplicar para uma grande multidão. Vamos consagrar ele rei. O texto fala que eles queriam arrebatar Jesus e queriam colocar ele como rei naquele momento. E Jesus, conhecendo o coração deles, se retirou. Eles queriam colocar Jesus como rei. E não pense você que você não faria o mesmo. Se chegasse aqui na América hoje, Jesus, e olhasse para essa crise financeira, crise de trabalho, crise disso, daquilo, e ele pegasse o pouco que a América tem e transformasse muito, todo mundo ia querer colocar este homem como rei da nação, como presidente da nação. Não faz sentido, é lógico. Um homem tão poderoso, um homem tão sábio, um homem tão grande desse tem que ser rei. Então o povo fala, olha, vamos colocar ele como rei. Jesus, conhecendo a intenção do coração do homem, se retirou. E aí ele ficou a só, os seus discípulos foram para Cafarnaum. E Jesus depois, se vocês conhecem a história, Jesus anda pelas águas e vai com os discípulos até Cafarnaum. Outro sinal maravilhoso, um homem andar sobre as águas de um lago tão grande que era chamado de Mar da Galileia. E ele começa a andar e encontra com os seus discípulos, e os seus discípulos ficam maravilhados com aquilo. E ele chega do outro lado. No dia seguinte, aquelas multidões que estavam ali do outro lado, onde tinha havido multiplicado os pães, viram que Jesus não estava lá mais e falou, vamos atrás dele. Nós não podemos perder este homem. Nós não podemos deixar esse homem fugir de nós. Vamos atrás dele. Então eles pegaram seus barcos e foram, aquela grande multidão, foram atrás de Jesus. Chegando do outro lado, Jesus, já conhecendo o coração do homem, eles começam a perguntar, Rabi, como chegaste aqui? Querendo conversar com Jesus, querendo estar perto de Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração de cada um, falou assim, eu sei por que vocês estão aqui. Na verdade, vocês não vieram aqui porque viram os sinais e creram, mas porque vocês comeram daquele pão e ficaram satisfeitos. Vocês encheram a barriga, vocês se satisfizeram com aqueles pães, com aquela multiplicação que eu fiz, e vocês vieram atrás de mim. Mas eu falo agora para vocês, Jesus agora